Bonjour et bienvenue, cher élève, professor Rafael Tosta do Francês Cultural com algumas frases da cultura francesa que você precisa conhecer. Que vão te ensinar muito francês, vocabulários e também, obviamente, vão te contar um pouquinho sobre como os franceses veem a si mesmo, sobre como é a cultura francesa. La première, a primeira, de notre cher Victor Hugo, né, do querido Victor Hugo, Paris vu par Victor Hugo. Então é a Paris vista pelo Victor Hugo. Victor Hugo foi um grande escritor, né? Romântico, poeta, prosateur romantique français, poète dramaturge. Ele disse: Respirez Paris, cela conserve l'âme. Vamos junto comigo. Répétez mes perroquets. Repitam, papagaios, que essa é a melhor maneira de aprender, por isso eu sempre brinco, né? Sejam papagaios, é a melhor maneira. Como as crianças, né? Que elas estão sempre repetindo e aprendem muito rápido e bem. Então vamos lá. Respirer, tem esse R rabiscado, a gente põe a ponta da língua embaixo, na frente do dente de baixo, pressiona, trava e deixa vibrar só atrás. Respirer, Paris, cela, então é um E central aqui, ó. Cela conserve l'âme. Conserva a alma. Respirar Paris conserva a alma. Muito bonito, né? De fato, quem já foi para Paris, não sei se você já teve essa oportunidade, realmente traz algo para a alma, é um certo alimento para a alma mesmo, tá? Eu que já morei em Paris, sei bem o que é isso. Vamos lá. Deuxième phrase, chers élèves. Paris vu par Jules Renard, écrivain et auteur dramatique français, né? Escritor e autor dramático, escrevia peças de teatro. Olha que bonita essa. Ajouter deux lettres à Paris, c'est le paradis. Né? Que isso quer dizer? Vamos primeiro ver o significado. Ajouter é como se a gente estivesse pensando ajuntar. O que é ajuntar, no caso? Né? Ajuntar é como se você estivesse agregando algo. Então, ajouter tem esse significado, né? Tem outros sinônimos mais exatos, mas eu quero que vocês lembrem do ajuntar, para que quando vocês batam o olho novamente aqui, vocês lembrem disso, né? Em filmes, na vida real, nas suas viagens, etc. Ajouter deux lettres, então aqui é um faux ami, né? Lettre é literalmente letra também, que é o caso aqui, né? Junte duas letras a Paris e fica c'est le paradis. Isso é o paraíso, né? Então, c'est le paradis. Agora, lettre, por que eu disse faux ami? Faux ami é um falso amigo. O faux ami, ele é aquele que parece uma coisa que não é. Então, neste caso, ele é um amigo, né? Lettre significa realmente letra também. Mas ele pode significar também carta. Une lettre. Donc, ajouter deux lettres à Paris, c'est le paradis. Tá? Então, a gente tem, às vezes, dupla consoante no francês. O som não muda, é um som de T, né? Tem mais a ver com uma origem etimológica. O mesmo R, né? Paris, não pronunciamos consoantes finais. Ajouter, deux lettres, Paris, paradis, C. Tá bom? O que é esse C aqui, gente? Aqui no caso vai ser um pronome, né? Isso, tá? Tá substituindo algo. Isso é o paraíso. D'accord? Para, é aquele Rzinho que a ponta da língua fica embaixo. Paradis. Vamos lá. Troisième phrase. La Côte d'Azur vue par Jean Cocteau. Poète, graphiste, dessinateur, dramaturge et cinéaste français. Jean Cocteau. Uma personalidade muito interessante da cultura francesa, assim como as duas outras que vieram anteriormente aqui, né? Victor Hugo, Jules Renard e aqui Jean Cocteau. Olha que engraçado. Engraçado não, porque é interessante, né? Porque mostra que a França não é só Paris. Vamos lá. La Côte d'Azur, que é aquela parte mediterrânea da França, onde tem o mar Mediterrâneo, as praias, né, onde é muito bonito. La Côte d'Azur est la serre, où poussent les racines. Paris est la boutique où on vend les fleurs. Então, para começar, Jean Cocteau ele foi grafista. Atentem para
pelo PH, né, que é o PH, que tem som de F, como no antigo português de Portugal. Dessinateur, então ele era desenhador, tá? Dramaturgue e dramaturgo, escrevia peças de teatro, e cinéaste français, ele fez filmes também, muito legal, tá? Então ele diz que la Côte d'Azur, né, que fica essa região que eu expliquei ali, é la serre. Serre mesmo, é a serra, né, aonde pousser tem a ver com empurrar, mas é o verbo utilizado também para fazer crescer uma planta, né? Então, faire pousser une plante significa fazer crescer, né? Então, o pousse les racines, onde crescem as raízes. E Paris é la boutique où on vend les fleurs. Então, é como se o interior da França é onde as raízes crescem, mas Paris é a vitrine, é onde o mundo vê o que é a França. Très joli. Vamos continuar aqui então com a nossa parte 2, a segunda parte aqui, a partir da quarta frase. La France vue par Pierre Perret, auteur, compositeur, interprète français. Então aqui quando a gente chama de autor, compositor, intérprete, a gente está dizendo que um termo que hoje em dia se usa é cantautor, né? Ele canta as próprias composições e também interpreta outras músicas. E olha só o que ele falou. La France sans Paris, a França sem Paris, c'est comme un gigot sans moutarde. Então, agneau, se eu não me engano, agneau é o filhinho do bode, né? O agneau. Ou da ovelha também, né? Se eu não me engano, é isso. Então, c'est comme un gigot sans moutarde. E também é usado para pedaços de carne geral. C'est comme un gigot sans moutarde. Então, os franceses gostam muito de mostarda, né? Aquele negócio que sobe no nariz e tal, aquela mostarda forte. Tem muitos tipos na França. Tem também aquela à l'ancienne, que tem as sementinhas, enfim. Mas a França sem Paris é como um pedaço de carne sem mostarda. Ela é saborosa, mas falta aquela picância. Voilà. Et maintenant, la phrase de Emmanuel Macron, président de la République. Então, vocês devem saber, Emmanuel Macron, que é o presidente mais jovem que a França já teve, 42, eu acho. Emmanuel Macron é président de la République française. Ele é presidente da República Francesa. Ele disse assim: Il n'y a pas une culture française. Não tem uma cultura francesa. Il y a une culture en France. Et elle est diverse. Il n'y a pas, né? Esse il y a é o nosso verbo haver. É a estrutura que eles usam, né? Para substituir, então, o verbo haver nosso aqui, a, né? Então, no caso, seria na negação. Ni pas, né? Não há. Não há uma cultura francesa. Il n'y a pas. Não há, né? Il n'y a pas une culture française. Il y a, aqui sem ser a negação, né? Ele, literalmente traduzindo, é ele tem aí, tá? Mas este ele é o pronome pessoal, né? Que é usado quando a frase não tem, digamos, um sujeito, como no português, né? Sujeito inexistente, sujeito oculto. Na França isso não existe, sempre tem que ter o il. Então, il y a une culture en France. Tem uma cultura na França e, então o e do francês, cuidado, não é i, né? É realmente e, tá? E é um e, não é né? Não tem essa variação. O francês é uma língua monótona, tá? Então a gente do Brasil quer cantar tudo, né? Samba. Então, la France et elle est diverse. E ela é diversa, variada. D'accord? Voilà. Et la sixième de Roland Barthes. Este, então, que também foi um escritor, né? Escreveu um livro muito bonito chamado Poética do Espaço, por exemplo. Bom, ele diz assim: Le vin est senti par la nation française comme un bien qui lui est propre, au même titre que ses 360 espèces de fromage
et sa culture. Então os franceses, eles têm tradicionalmente uma visão muito valorizada de si mesmos, né? Quer dizer, isso foi um projeto de país acho que começou principalmente ali na época do rei Luís XIV. Eles queriam exportar a cultura francesa para o mundo, né? Como os Estados Unidos fazem hoje, por exemplo. Então a gastronomia francesa, os vinhos franceses, o jeito de viver da corte francesa, tudo isso era imitado pelos outros países. Então este sentimento se manteve, né, como algo que eles se valorizam muito. Então o vinho, a cultura do vinho, não é só gostar de vinho, tem uma cultura do vinho. Le vin est senti par la nation française, então o vinho é sentido pela nação francesa comme un bien qui lui est propre, como um bem que lhe é próprio, que lhe é de si, como se o vinho fosse deles, né? Quer dizer, o vinho deles é deles, mas como se o vinho em geral fosse apenas da França, né? Au même titre, né? Então isso aqui a gente vai usar isso aqui como ao mesmo título, a tradução literal, mas a gente vai usar isso, né, da mesma forma que au même titre que ces 360 espèces de fromage et sa culture. Da mesma forma que isso acontece com os seus, né, um adjetivo possessivo, os seus 360, inclusive na grafia correta, na grafia moderna a gente tem que juntar isso, 360 espèces de fromage. Então aqui está falando mais de 360 tipos de queijo. Na verdade, verdadeira, sabe-se já hoje em dia, existem mais de 1000 tipos de queijo registrados. 1000 tipos de queijo diferentes mesmo, registrados, fora os que não são registrados. Au même titre que ces 360 espèces de fromage et sa culture. E a sua cultura em geral. D'accord? Voilà, chers élèves. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, dessas 6 frases sobre a cultura francesa que nos trazem aí visões, né, muito interessantes sobre a França, diversos vocabulários, sobre o quanto os franceses gostam da própria cultura, valorizam o vinho e o queijo, o quanto a cultura francesa ela é diversa, frase do presidente da França, o quanto Paris é para os franceses ou para a França uma espécie de tempero picante, o quanto a Paris é, digamos, a vitrine, né, do que e as raízes, né, do que é Paris crescem, digamos, na França toda. No caso aqui, la Côte d'Azur, ele citou ajouter de lettres à Paris, c'est le paradis. Então realmente Paris é criada, pensada e tem uma manutenção constante para ser realmente um paraíso, né? Ela está sempre sendo reformada, modificada, revista, e realmente tem muita coisa boa lá. Respirer Paris, cela conserve l'âme, né? Respirar Paris conserva isto, né? Cela é um demonstrativo, né? Isto aqui, cela. Isto aqui conserva a alma. Então a gente tem aqui uma contração. Legal? Voilà, chers élèves, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aqui no canal para ficar a par dos novos conteúdos, aprender muito francês com o francês cultural, o francês da vida real, de uma forma muito seriamente divertida, para aprender como as crianças aprendem de um jeito divertido e natural. Indiquem esse vídeo, encaminhem esse vídeo para amigos e inimigos, vamos fazer essas frases lindas chegarem ao maior número possível de pessoas. E eu digo para vocês au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup, chers élèves. Au revoir.